E aí, pessoas que vão para a universidade, bora comentar mais uma questão do vestibular da Univesp 2021, do eixo licenciaturas? Vem comigo aqui. O mundo romano deixou de existir em algum momento indeterminado, ou melhor, com lentas mudanças, os séculos III a V depois de Cristo testemunharam transformações que acabaram resultando no fim do Estado romano. Duas transformações simultâneas são sintomas e causas, a uma só vez, de uma certa continuidade cultural, por um lado, e de uma ruptura política, por outro. Um exemplo dessa continuidade cultural é, percebe uma coisa no texto, o que a questão quer de você, apesar dele comentar duas transformações simultâneas, continuidade cultural, ruptura política, por outro, a pergunta ela diz respeito à continuidade cultural. Portanto, se a alternativa aparecer uma questão política, dessa ruptura que aparece no texto, você percebe que não é. Porque a questão quer de você o exemplo de continuidade cultural. Então vamos lá. Com a queda, com o fim do Império Romano, inclusive um dos maiores fatores para a queda do Império Romano foi a expansão do cristianismo. Você imagina o seguinte, se um dos princípios básicos, fundamentais do cristianismo é o sofrimento como forma de redenção, é o sofrimento como forma de libertação, quanto mais a plebe romana sofria, faminta, abandonada, marginalizada, mais ela tendia a se aproximar do cristianismo. Quanto mais era perseguido o cristianismo, e por que era perseguido o cristianismo? Um imperador mais ou menos maluco, chamado Nero, iniciou a perseguição aos cristãos. Motivos para ele, do ponto de vista dele, não faltaram. Por exemplo, os cristãos não aceitavam a autoridade divina do imperador, já que tinham o seu Deus, é uma religião monoteísta. Outra coisa, coisas que sustentavam, bases que sustentavam a estrutura romana, guerra e escravidão. E o cristianismo, com seu conceito de pacifismo, era contrário a isso. Portanto, você não respeitar a autoridade do imperador e não respeitar bases que sustentavam o Império Romano, isso acabava comprometendo a própria estrutura de poder do Império Romano. Por isso, as perseguições se iniciaram. Qual que é o problema? Não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Se para o cristianismo o sofrimento é forma de redenção, quanto mais era perseguido, quanto mais sofria, mais ele se vinculava, mais ele se aproximava do próprio conceito do cristianismo. Se nós estamos sofrendo dessa forma, nós seremos salvos após a morte. Por isso, mais perseguição, mais aumentava o cristianismo. E o que o cristianismo tem a ver com a queda do Império Romano? Um dos momentos fundamentais é quando o exército romano começa a se converter gradativamente ao cristianismo. E se o exército, a guerra, sustenta a estrutura romana, no momento que você tem um exército, uma instituição militar que garante a base que sustenta a estrutura, também se transformando em cristã, perde-se a autoridade imperial sobre essa força armada, resultando num agravamento dessa crise política. Então você percebe, a gente poderia dizer que em relação a uma mudança cultural que está acontecendo, que é o cristianismo se espalhando e tudo mais, isso acabou levando a uma ruptura política. Só que o que vai acontecer? O cristianismo se espalha, a ponto de um imperador chamado Teodósio, no século IV já, decretar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, toda a extensão das estruturas, todos os territórios dominados por Roma passam a ser cristianizados. Resultado, isso no século IV, final do século IV. Na metade do século V, o Império Romano desaba. E com a queda do Império Romano, apenas uma instituição sobreviveu, a cristã, que naquele momento, até a reforma protestante do século XVI, todo cristão era basicamente católico, não existia uma outra seita cristã. O catolicismo apenas dominava o cristianismo. Então cai o Império Romano, sobra o cristianismo, sobra o catolicismo. A partir daí, vem o processo de formação das estruturas do sistema feudal. Vem as invasões dos povos germânicos, chamados pejorativamente de povos bárbaros. E a partir do momento que esses povos começam a se situar, começam a se fixar em territórios romanos, havia uma necessidade para que o poder desses reis germânicos fosse legitimado: aliar-se à Igreja Católica, converter o seu povo ao cristianismo. Porque todo o povo dessa extensão, dominada por esses germânicos, é cristão, é católico. E se o rei governa um lugar, se esse rei dominou um lugar fundamentalmente cristão, fundamentalmente católico,
ele tinha que se aproximar dessa população para legitimar o seu poder. Em relação a isso, desse poder do catolicismo ter sobrado apenas à Igreja da queda do Império Romano, uma das maiores sacadas da Igreja Católica foi manter o latim como a sua língua. Com os romanos expandindo o território, vários idiomas de origem latina foram surgindo, italiano, português, espanhol, francês, enfim. Mas a Igreja adotou o latim como seu idioma. Só que o latim é a língua do Império Romano. Percebe porque foi uma grande sacada? Roma era o centro do Império Romano, era o centro do mundo conhecido e a sede da Igreja. Manter o latim como a sua língua significava mostrar o quanto o cristianismo havia superado o que era o Império Romano. O quanto o catolicismo, o quanto o cristianismo era melhor do que o paganismo. Entendeu? Então, manter a língua latina foi uma forma que a Igreja encontrou de mostrar que era melhor do que o Império Romano. Isso pode ser entendido como uma continuidade cultural, já que o latim era a língua do Império Romano. Vamos ver se a gente acha isso aqui? Um exemplo da continuidade cultural, unidade administrativa à base dos reinos germânicos, era o contrário, eles eram povos seminômades, não tinham uma centralização de poder. O uso do latim que se tornou a língua oficial da Igreja. Era a língua do Império Romano, é a língua da Igreja Católica. Vamos por AB no segundo turno. O predomínio do paganismo. Não, o cristianismo sobreviveu à queda do Império Romano. A vida urbana, pode pular. A partir da queda do Império Romano se formam as estruturas rurais do sistema feudal. É a partir da crise do feudalismo que começa um processo de urbanização das sociedades europeias. O papel da mulher, cuja influência aumentou na família. Ponto, prefiro não comentar. Letra B é a correta, portanto. Beleza? Vamos lá. Para tentar compreender o que havia de fundamental na realidade histórica conhecida por feudalismo, nosso primeiro passo deve ser delimitá-la. No espaço Europa Ocidental. Espera um pouquinho. Europa Ocidental. Mais ou menos as regiões que correspondiam ao antigo Império Romano do Ocidente, que depois foram dominadas pelos francos, formando o Império Carolíngio. É essa fragmentação do Império Carolíngio que leva ao feudalismo. É a Europa Ocidental que é o espaço delimitado para o feudalismo. Por isso, cuidado com uma coisa quando você estiver fazendo as suas provas de vestibular. Japão feudal, Rússia feudal, são termos inapropriados. Todas as estruturas da Europa Ocidental que dão nome, que caracterizam o feudalismo, estão só aqui. Você fala, por exemplo, do poder da Igreja Católica. Não há feudalismo sem o poder da Igreja Católica. No Japão não existia isso. Na Rússia não existia isso. Então, se você for citar, falar de uma estrutura japonesa pré-centralização ou russa antes da Revolução do início do século XX, você pode usar um termo substitutivo, que aí você não corre nenhum risco de errar. Ruralização. O Japão rural, a Rússia ruralizada. Mas o feudalismo é exclusividade da Europa Ocidental. Beleza? Fecha parênteses. Deixando de lado a comparação com outras regiões, já comparamos. No tempo, do século XI ao XIII, retrocedendo e avançando um pouco para vermos a formação e a desestruturação do feudalismo. Caracterizam essa realidade histórica, portanto, o feudalismo. Presta atenção numa coisa. O início da formação das estruturas do que vai ser chamado de feudalismo daqui a pouquinho, já a partir do século III. Um processo de ruralização da sociedade romana dá início à formação dos primeiros feudos. Como isso aconteceu? Plebe revoltada, plebe faminta, marginalizada. Você lembra? Quanto mais escravo entrava em Roma, mais a plebe era marginalizada. E a plebe faminta se rebelava. Proprietários de terra começaram a fazer o quê? Fortificar as suas propriedades, transformando os seus antigos escravos em parceiros, digamos assim, que eles chamaram de colonos. A definição do colonato é um trabalho realizado em troca da proteção e de uma parcela da produção. Ou seja, a mesma definição da mão de obra servil do sistema feudal, que é a grande característica da mão de obra, é essa servidão. Do ponto de vista político, o poder vai se fragmentando à medida em que essas estruturas rurais vão crescendo na estrutura do que era esse antigo Império Carolíngio, antigo Império Romano do Ocidente. Então a gente tem como grande característica política a descentralização do poder. O rei continuava lá? Continuava, mas ele não tinha o poder direto sobre as propriedades. O poder concentrava-se nas mãos da nobreza dentro de cada uma das propriedades.
Portanto, politicamente, Estado descentralizado. Não há um poder centralizado no sistema feudal. Economicamente, ficou meio claro. Há uma ruralização, portanto, a economia é basicamente uma agricultura de autossuficiência, porque o que o feudo produz, o próprio feudo consome. Desculpem. Do ponto de vista social, uma das maiores características do sistema feudal. A sociedade feudal é conhecida como sociedade estamental. A sociedade estamental implica a não mobilidade social. Ela não permite que haja mobilidade social. Só que eu vou te contar uma outra coisa. Às vezes a gente fica tentado a achar que eram 3 estamentos: clero, nobreza e os servos, os trabalhadores de uma forma geral. Na realidade, cuidado, presta atenção, eram 2 estamentos apenas. O primeiro estamento era formado por 2 ordens, clero e nobreza. Era o estamento dos proprietários. O segundo estamento era o estamento dos trabalhadores. Nesse primeiro estamento, formado por clero e nobreza, estamento de proprietários, havia mobilidade entre eles. Você tinha nobres assumindo posições no alto clero. Você tinha papas que comandavam exércitos, fazendo a função da nobreza. Aqui dentro havia mobilidade. Segundo estamento, vários níveis de trabalhadores existiam também nesse segundo estamento. Então, onde é que está a imobilidade social? Não é entre as ordens que constituem um estamento, mas entre os estamentos. O trabalhador não chegará ao estamento de proprietário e o proprietário não chegará ao estamento de trabalhador. Beleza? Vamos procurar isso tudo aqui? Caracterizam a realidade histórica do feudalismo. Poder absolutista dos monarcas. Ruralização da economia está perfeito. Mas poder absolutista não, porque o Estado é fragmentado, o poder político é fragmentado. O rei está lá, a gente já falou, mas é só mais um senhor feudal. As relações de suzerania e vassalagem, perfeito. Nobres se relacionavam entre eles. Suzerano, um nobre que doava a terra, para o vassalo, que era o nobre que recebia a terra, e havia um juramento de lealdade entre eles. Perfeito. Mas industrialização no sistema feudal, obviamente, não existia. Hegemonia política da igreja. Sim, não há feudalismo sem igreja. Também acabamos de lembrar isso. Acumulação de capital pelo comércio. Qual é a atividade econômica básica? Uma agricultura de autossuficiência. Relações servis de produção e a sociedade baseada no nascimento. É isso. Você nasceu no clero, você vai continuar no clero. Ai, mas como assim nascer no clero? O celibato do clero é coisa do final do século XI e começo do século XII. Até ali, quando a crise começasse a se iniciar de verdade, havia a possibilidade de casamento. Então, nasceu no clero, vai ser clero a vida inteira. Nasceu nobre, vai ser nobre a vida inteira. Nasceu servo, vai ser servo a vida inteira. Os laços de dependência pessoal, tá certo, a relação de suzerania e vassalagem. E o crescimento urbano acelerado, obviamente, está errado, já que a gente fala de ruralização. Portanto, relações servis de produção e a sociedade baseada no nascimento, nesse conceito de sociedade estamental. Letra D, portanto. Beleza? Vamos lá para a tela? Os senhores de engenho não viviam isolados na plantation. Pela própria natureza e localização de sua atividade, geralmente próximo a um porto, estavam em contato com o mundo urbano e com um olho no mercado internacional. Afinal de contas, sua riqueza dependia não só da capacidade de tocar o negócio no Brasil, mas dos preços fixados do outro lado do Atlântico, nos grandes centros importadores. O excerto estabelece vínculo entre, vamos lá, por partes. Plantation. Os senhores de engenho não viviam isolados na plantation. Sabe, esse conceito tradicional de história, ele tem a ver com algumas características da própria estruturação do sistema colonial com essa base de exploração. A gente pode apontar algumas características, por exemplo, a monocultura. Não entenda que, por exemplo, a monocultura açucareira, canavieira no Brasil, significa que no Brasil inteiro só se cultivava a cana. A monocultura era na região produtora. Então, nas regiões onde vai acontecer a produção do açúcar, só se plantava cana. Então, é uma monocultura na região produtiva. Então, monocultura. A escravidão, seja a inicial, que era do nativo, como depois dos trabalhadores, dos escravos importados do continente africano, e o latifúndio, a grande propriedade produtiva. Essa produção tinha que ser em larga escala, porque visava abastecer o mercado internacional. Portanto, a agroexportação também faz parte da base desse sistema colonial instituído por aqui. Em relação a essa agroexportação
Isso faz parte também do próprio conceito do sistema colonial. Uma coisa denominada pacto colonial tinha entre as suas principais características o que a gente chama de exclusivo metropolitano. Apenas a metrópole pode comercializar com a sua colônia. Porque a função da colônia é enriquecer a metrópole. Então não interessa o que aconteça aqui, a função da colônia é enriquecer a metrópole. E isso é fundamental dentro dessa estrutura aqui do sistema de plantation. Só que você percebe uma outra coisa interessante, apesar da colônia estar distante da metrópole, né, fala-se até em 2 meses de viagem, se tudo desse muito certo de Portugal até o Brasil, né, talvez seja um pouco de exagero, mas vamos arredondar, 2 meses de viagem se tudo desse muito certo. A distância era muito grande. A possibilidade de problemas acontecerem na colônia era muito maior do que não acontecer problema. Por conta dessa distância também, né, um dos grandes fatores desses problemas possíveis dentro da colônia. Mas olha o que o texto diz. Os senhores não viviam isolados na plantation. Dependiam do mercado internacional, dos preços fixados do outro lado do Atlântico, nos grandes centros importadores do que era produzido por aqui. Portanto, apesar de uma estrutura absurdamente agrária no sistema de plantation na colonização portuguesa, havia um contato com o mundo urbano. Afinal de contas, o que eles produziam era vendido nesse mundo urbano europeu. Mas vamos para a pergunta? O excerto estabelece vínculos entre riqueza da elite fundiária e seu controle sobre o fornecimento de escravos. Não há nenhuma referência sobre comércio de escravos no excerto. O engenho açucareiro como unidade produtiva e a ocupação do interior da colônia. Está dizendo que basicamente, geralmente, próximo a um porto. Se a estrutura é agroexportadora, não está se falando de interiorização da colônia. A estrutura agroexportadora e a camada hegemônica da sociedade açucareira. Opa, estrutura agroexportadora, plantation. Camada hegemônica da sociedade, os senhores de engenho. Então essa aqui a gente já pode dar uma atençãozinha para ela. O objetivo da economia colonial e a autossuficiência dos senhores de engenho. Voltou para o texto, há uma dependência em relação ao estrangeiro, portanto não há uma autossuficiência. A organização das cidades coloniais, ponto. A estrutura é agrária, é agroexportadora. Portanto, a letra C, sim, é a correta na questão. Beleza? Observe a imagem aqui comigo. Observou? Então vamos ver o que a questão quer da gente. Observe a obra no Salão da Madame Geoffrin de Anciney-le-Monnier, feita em 1812. Nela foram retratados alguns filósofos iluministas. A obra permite afirmar que uma das características do iluminismo, movimento intelectual que influenciou a Revolução Francesa e a crise do sistema colonial, foi. Lembrava você algumas coisas em relação ao século XVIII. Ah, professor, mas está falando do século XIX. Calma, o iluminismo é do século anterior, a Revolução Francesa é do século anterior. O século XVIII ele é conhecido para nós da história como o século das revoluções. São 3 revoluções absolutamente significativas em 3 setores diferentes. Uma revolução econômica, a Revolução Industrial, uma revolução intelectual, o Iluminismo, e uma revolução política, a Revolução Francesa, que foi totalmente influenciada pelo Iluminismo, por essa revolução intelectual. Só que esse Iluminismo, ele acabou sendo uma das grandes características do pensamento burguês da Revolução Industrial. Alguns historiadores defendem, e faz sentido essa defesa, de que o iluminismo é a filosofia burguesa de críticas ao antigo regime, que era caracterizado como, basicamente, fundamentalmente, absolutismo monárquico e o mercantilismo, que tinha como uma das características o intervencionismo estatal sobre as questões econômicas. A burguesia industrial, a burguesia iluminista, falava de liberalismo, de não intervenção do Estado nas questões econômicas. Percebe, portanto, que a questão, que a obra, ela vai te direcionar, ela vai nos direcionar para uma questão de elite. É uma elite não apenas intelectual, é uma elite econômica que defendia o iluminismo. Tá? Vamos lá? A obra permite afirmar que uma das características do iluminismo foi... Presta atenção, nós vamos direto na resposta porque ela está muito clara, levando em conta o que foi o iluminismo. Presta atenção, o elitismo, dada a presença de pessoas ricas e privilegiadas na sala de discussão. Não tem ninguém mal vestido. É uma reunião de elite. E o iluminismo, você não pode esquecer, é um pensamento da burguesia.
tá? Por isso, como você viu na tela aproximada, a elite encontra-se reunida nesse salão. Beleza? De cara, a letra E. Poderíamos, por exemplo, pegar a B. A igualdade social, esquece. O pragmatismo com a realização de experiências científicas observadas na cena. Eu, particularmente, não vi experiência científica na cena. O naturalismo devido às técnicas de perspectiva empregadas na composição. Isso aqui vai direcionar, repetindo, diretamente para o elitismo do absolutismo dessa burguesia industrial. Letra E, portanto, em relação à questão do iluminismo. Beleza? Bora comentar mais uma questão do vestibular 2021 da Univesp, do eixo licenciaturas? Vamos lá. Na segunda metade do século XIX, um intenso fluxo imigratório trouxe milhões de europeus para a América. O motivo da expulsão da Europa e de atração na América, respectivamente, foram. Deixa eu lembrar você de algumas coisas. Segunda metade do século XIX no Brasil, nós estamos falando do auge da produção cafeeira. E ao mesmo tempo que a gente fala do auge da produção cafeeira, só para você ter uma ideia, para te lembrar de uma coisa, nessa segunda metade do século XIX, o café chegou a representar impressionantes pouco mais de 90% da pauta de exportação brasileira. Então era praticamente um único produto sendo exportado. Tá? Então, segunda metade, auge da produção cafeeira. Só que ao mesmo tempo em que se atingia o auge da produção cafeeira, havia muita dificuldade para a obtenção da mão de obra africana, da mão de obra escrava africana. E algumas coisas explicam essa dificuldade. De uma forma bem ampla, olhando por cima, desde o começo do século XIX, mas com esse efeito na segunda metade, as pressões da Inglaterra para que esse comércio atlântico de africanos fosse reduzido. Não pense você que a Inglaterra estava com dó dos africanos escravizados. Desde os anos 30 do século XIX, nações europeias começavam a explorar, tomar posse de territórios no continente africano. Portanto, permitir que os africanos fossem tirados de lá e trazidos para a América significava tirar da África a mão de obra que os próprios europeus deveriam explorar, ou pretendiam explorar. Em 1845, 1846, vem uma das grandes pressões diretas da Inglaterra contra esse comércio de africanos. Uma lei chamada Aberdeen, a Lei Aberdeen, o Bill Aberdeen, enfim. Mas o que definia, o que decidiu a Lei Aberdeen? Curiosamente, a Inglaterra autorizava os ingleses a aprisionarem navios negreiros em qualquer lugar do mundo. Portanto, isso dificultava a obtenção desses escravos que vinham do continente africano. Imagina, você vai à África, compra os escravos, no meio do Atlântico a marinha inglesa para o seu navio, tira os africanos, devolve para a África e afunda o seu navio. Era muito arriscado para o comerciante e deixou de ser interessante para o fazendeiro ter esse tipo de risco. De repente, dar o dinheiro para o comerciante, para ele comprar os escravos, e depois ele alegar, falar, meu navio foi aprisionado, então não trouxe escravo nenhum. Tá? Então essa é a primeira pressão mesmo da Inglaterra, o Bill Aberdeen, a Lei Aberdeen. Tanto que no ano seguinte, 1847, se inicia o sistema de parceria no Brasil, que eram os fazendeiros bancando a vinda dos europeus e, em troca disso, por um período, eles não receberiam salário para pagar o investimento feito pelo fazendeiro. Claro que deu ruim. Os fazendeiros eram acostumados a trabalhar fundamentalmente com escravos e, obviamente, do jeito que eles vão tratar os imigrantes. Mas a dificuldade de obtenção da mão de obra por conta da Lei Aberdeen e ainda esse início desse processo de imigração, que a gente já fala por que havia um motivo de expulsão dos europeus do continente, em 1850 é assinada uma lei que realmente é o que a Inglaterra pretendia. 1850, Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Presta atenção no que nós estamos falando. Tráfico, eu acredito que seja um comércio proibido, por isso que é tráfico. No Brasil existiu uma lei para proibir o tráfico, porque desde 1831 havia sido proibido o comércio. Então a gente deu um jeitinho, o comércio não pode, então vamos partir para o tráfico oficial. E em 1850 é proibido o tráfico. A partir daí a Inglaterra diminuiu a pressão, porque o que ela não pretendia mesmo é que os escravos deixassem a África e viessem para cá, por conta dessa questão que a gente já comentou. Dificuldade maior ainda.
porque agora o tráfico é proibido. Resultado, vai se estimular cada vez mais a imigração europeia. Outra curiosidade em relação à Lei Eusébio de Queiroz, além de proibir o tráfico, ela proibia, criminalizava o tráfico intercontinental de escravos. Entendeu? O escravo desembarcou no Brasil, estava liberado o comércio. Isso demonstra que a intenção da Inglaterra não era acabar com a mão de obra escrava, mas sim acabar com o comércio atlântico, com a retirada dos africanos do continente. Beleza? Enfim, a partir desse momento, portanto, você tem cada vez mais um estímulo à imigração. Então a gente já respondeu um pedaço da pergunta. Qual é a atração na América? A expansão da lavoura cafeeira, por exemplo, no Brasil. Então era um grande atrativo. E em relação à expulsão da Europa nessa segunda metade, países como a Itália e a Alemanha, mas vamos destacar a Itália, porque a maior parte dos imigrantes no início desse processo de imigração vieram da Itália. Esses imigrantes vieram da Itália. O que acontecia para expulsar os italianos da Itália? A Guerra de Unificação. Isso acabou levando a uma grave crise política no território. Além de uma grave crise política por conta dessa Guerra de Unificação, o sul da Itália, que era agrário, sofreu um grande abalo por conta desse momento da guerra. Resultado, crise econômica, crise social. Dezenas de milhares de camponeses italianos simplesmente foram jogados para fora das propriedades. Então existia, por conta dessas guerras de unificação, uma disponibilidade de mão de obra camponesa na Itália. No Brasil, com a expansão da lavoura cafeeira, havia uma atração. Camponeses sobrando, agentes sem mão de obra, com dificuldade, por conta da proibição do tráfico, enfim, da Inglaterra aprisionando navios negreiros, percebe que juntou-se uma coisa com a outra. Expulsa o italiano, atrai o italiano à produção do café. Vamos nas alternativas? Expulsão e atração, respectivamente. Crise econômica conhecida como Grande Depressão. Isso é após 1929, é após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Rápida industrialização do sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos, agrário. O norte é que se industrializou. Problemas recorrentes da unificação política da Itália e a expansão da lavoura cafeeira no Brasil. Pode ser? Mas vamos continuar, não custa. Desemprego causado pela mecanização industrial e o extrativismo mineral nos países de colonização hispânica. A mineração nos países das colônias espanholas era feita fundamentalmente por uma mão de obra compulsória nativa. Não há um processo de imigração para essas regiões da mineração espanhola. As guerras religiosas entre católicos e protestantes e o dinamismo da coleta da borracha na Amazônia. Foi mais uma migração interna do Brasil para a região amazônica na extração da borracha. E também não há, nesse momento da segunda metade do século XIX, guerras religiosas entre católicos e protestantes que seja significativa a ponto de expulsar uma população inteira de um continente, uma grande parte de população de um continente. Perseguições aos socialistas na Alemanha e a oferta de trabalho nas fábricas nos países latino-americanos. A industrialização latino-americana a partir dos anos 30, fundamentalmente. Portanto, unificação Itália, expansão da lavoura no café, alternativa B é a correta na questão. Beleza? Vamos dar uma olhada na charge? Observe a charge de Calisto, publicada na revista Don Quixote em 1918. Legenda: a verdade eleitoral, a moralidade política não permitirá que a verdade saia nua das urnas. A situação exposta na charge pode ser corretamente explicada pelo fato de que, nós estamos falando, portanto, 1918, do momento ainda do domínio das oligarquias na política brasileira, a chamada República dos Coronéis, a República das Oligarquias, e um termo que falta um pouquinho, mas enfim, da República do Café com Leite, a política do café com leite. Mas enfim, República das Oligarquias, República dos Coronéis. Em 1891, ficou pronta a primeira Constituição brasileira na República, substituindo a Imperial de 1824. Pela Constituição inicial de 1824, o voto ele era censitário, só votava quem tinha dinheiro, ele era indireto. Você não votava no candidato, você votava no eleitor, você constituía um colégio eleitoral que elegeria o representante. Só para você ter uma ideia, te lembrar de uma coisa, a cada 30 brasileiros, um era eleitor
pelo modelo da eleição, pelo modelo da Constituição de 1824. 1891, primeira Constituição Republicana, vamos eliminar o voto censitário. E aí determinou-se o seguinte: o voto passa a ser direto, universal, em todos os níveis, de vereador a presidente da República, direto, você escolhe o candidato agora, e não mais censitário. Mas tem uma pegadinha na própria Constituição. Para ser eleitor, você tinha que ser alfabetizado. Porém, o regime republicano, até o Getúlio Vargas, em 1932, depois na Constituição de 1934, não oferecia o ensino público. Então você exige que para ser cidadão a pessoa seja alfabetizada, mas o governo não fornece a possibilidade dessa condição acontecer. Só que o grande problema desse sistema eleitoral de 1891 é que o voto continuava aberto. Não sendo secreto, sendo aberto o voto, obviamente você manipula o processo eleitoral. O que acontecia? Costuma-se usar alguns termos para esse período que podem ser aplicados a esse modelo de eleição. Por exemplo, o voto de cabresto. Como é que a gente costuma ouvir tradicionalmente a definição do voto de cabresto? O fazendeiro obrigava o camponês a votar no candidato que ele indicava. Na realidade, o verbo obrigar, às vezes, ele é um pouco exagerado. Porque você imagina o seguinte: havia um conceito também de paternalismo. Para aquele camponês, para aquele agricultor, o dono da fazenda, o seu patrão, era como se fosse o pai. Ele era padrinho de batismo dos filhos, padrinho de casamento do próprio camponês, fazia as festas juninas, dentro da fazenda tinha escola, dentro da fazenda tinha hospital, enfim, as festas eram organizadas pelo próprio fazendeiro. Então, do ponto de vista daquele camponês, não era uma obrigação votar em quem o fazendeiro indicava. Era só uma troca de favores, digamos assim. Mas, apesar disso, o fazendeiro levava esse trabalhador até a boca da urna para ver em quem ele estava votando, se realmente havia a parte do favor trocado feito pelo camponês. Uma outra denominação que se aplica a isso aqui são os currais eleitorais. E é exatamente essa possibilidade do fazendeiro ter um grupo de camponeses que sempre votaria em quem ele indicava. Mas a grande questão, o voto aberto. E se é aberto, você consegue ter essa manipulação. Se estamos falando do período que ainda está vigorando a tal da República das Oligarquias, a República dos Coronéis, eles são os responsáveis pelo controle desse processo eleitoral. E como você pode perceber pela charge, a verdade, por conta da moralidade política, do jeito que as eleições acontecem, a verdade não vai sair nua das urnas. O processo de corrupção, obviamente, vai continuar. Alternativas? A situação exposta na charge pode ser corretamente explicada pelo fato de que o eleitorado urbano era numericamente superior ao rural, o que favorecia as fraudes. Se a gente for pensar do ponto de vista da Constituição, a maior quantidade de eleitores deveria estar sim na cidade, porque falava da alfabetização. Mas por que? Eu falei agora e eu vou te explicar direitinho. Por que tinha uma escola dentro da fazenda? Porque à véspera da eleição eram contratados professores que ensinavam os trabalhadores maiores de 21 anos, homens, a desenharem um nome, para poder preencher a ata da eleição e ser apto à votação. Entendeu? Então, por isso, a maior parte dos eleitores estava no campo, mesmo em tese, a maior população alfabetizada sendo das cidades. A exigência de riqueza limitava o direito ao voto. Isso é da outra Constituição, 1824, quando o voto era oficialmente censitário. A justiça eleitoral era formada pelos velhos oligarcas. Aqui já não tem mais o que falar. Justiça eleitoral é invenção também no Getúlio Vargas, somente nos anos 30. O resultado da eleição dependia do partido governista, o que gerava alternância no poder. Na realidade, essa alternância no poder entre partidos políticos é característica do segundo reinado. O Dom Pedro II manipulava o processo político, revezando no poder, ora membros do Partido Conservador, ora membros do Partido Liberal. Então, a característica do segundo reinado. E, finalmente, aí, o voto era aberto, o que permitia sua manipulação pelos coronéis nas áreas rurais. Portanto, letra E, perfeita na resposta da questão. Beleza? Comigo para a tela. A onda de regimes militares direitistas que começou a inundar grandes partes da América do Sul na década de 60, o governo militar jamais saíra de moda na América Central, não respondia basicamente a rebeldes armados. Na Argentina, eles derrubaram Juan Domingo Perón. As Forças Armadas tomaram o poder no Brasil em 64, contra os herdeiros do grande líder Getúlio Vargas.
No Chile, o inimigo foi o que a tradição europeia conhecia como Frente Popular. O contexto em que esses regimes foram implantados no Brasil, na Argentina ou no Chile está relacionado. Então lembra de uma coisa, vamos prestar atenção, vamos lembrar do seguinte. Nós estamos falando anos 60, anos 70, do auge da Guerra Fria. E havia uma disputa insana entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, pela ampliação das suas áreas de influência. No caso da América Latina, um dos fatores preponderantes para o apoio dos Estados Unidos para as ditaduras que se instituíram era a proximidade geográfica. Então você tinha uma possibilidade de fortalecimento de movimentos de esquerda, de movimentos socialistas, de movimentos populares, e isso obviamente não interessava os Estados Unidos nesse contexto, nessa necessidade de se ampliarem as suas áreas de influência. Vamos pegar os 3 casos específicos. Brasil. O presidente deposto em 1964, João Goulart, que havia sido, por exemplo, ministro do Trabalho do governo do Getúlio Vargas e que era o maior herdeiro da tradição getulista naquele momento do Brasil da metade dos anos 60. O que o João Goulart pregava abertamente? A necessidade do Brasil retornar como era a época do Getúlio Vargas, ou seja, um governo de caráter populista. Só que o governo populista, ele tem uma das características do nacionalismo. E se você fala de nacionalismo num governo nesse momento, dentro do contexto da Guerra Fria, era talvez, possivelmente, pensavam os Estados Unidos, uma tentativa de não se manter mais alinhado à nossa política na Guerra Fria. Por isso, um populismo nacionalista não interessava aos Estados Unidos. Mesmo caso da Argentina. Perón, eu costumo brincar que é o Vargas deles. O populismo argentino é caracterizado pelo peronismo. No caso do Chile, a coisa foi um pouco mais nervosa. Um presidente chamado Salvador Allende, de inspiração socialista, foi deposto em 11 de setembro de 1973 por um violentíssimo golpe militar. Porque ele era socialista. Então, o que nós temos aqui? Dentro desse contexto da Guerra Fria, Brasil e Argentina, características populistas. Chile, um presidente socialista. Brasil, João Goulart deposto em 64. Argentina, Perón deposto em 74. E no Chile, o Allende deposto em 73. Por quê? Ou é populista ou é socialista. Já respondemos. Quer ver? O contexto em que esses regimes foram implantados está relacionado às tensões da Guerra Fria, com a mobilização de setores sociais contra governos populistas e a ameaça comunista. Percebe? De cara a letra A, já dá uma aula para a gente do que foram esses golpes nesses 3 países estratégicos, digamos assim, para a interferência dos Estados Unidos. Mas se você quiser, vamos. A expansão do modelo soviético no continente, devido à suspensão da ajuda financeira norte-americana. Deixa eu te lembrar uma outra coisa, eu te contar uma outra coisa. Em 1962, foi criada uma coisa chamada Aliança para o Progresso, que eram financiamentos feitos pelos Estados Unidos em países latino-americanos exatamente para impedir o fortalecimento de grupos de esquerda, de grupos socialistas. Então nós, os detentores do poder capitalista, financiamos, dessa forma você não vai cair para o outro lado. Tá? Então desde 62 existia a Aliança para o Progresso. Ao intervencionismo militar norte-americano, baseado na política do Big Stick e na diplomacia do dólar. Big Stick, isso é do final do século XIX. Entre 1873 e 1876, um presidente chamado Franklin Roosevelt, não, desculpa, é o outro Roosevelt, Theodore Roosevelt, criou a política do Big Stick, do grande porrete, do grande cacetete. O lema da política era bem interessante. Fale macio, seja gentil, mas não esqueça o seu porrete, vai que você precisa. E falava de um projeto de domínio global por parte dos Estados Unidos, mas é no final do século XIX. A polarização ideológica entre fascismo e liberalismo marcante no mundo após o final da Segunda Guerra. Liberalismo sim, só que aqui é o socialismo que caracteriza a Guerra Fria. Socialismo versus liberalismo dos Estados Unidos. As guerrilhas organizadas no continente, acirradas pela marginalização das comunidades indígenas e camponesas. Isso aqui, moçada, praticamente é o que vai acontecer no México do início do século XX. Não na segunda metade, não nos anos 60. Portanto, confirmando, letra A. Beleza?